Hoje vou falar sobre a influência dos fatores biogeoquímicos na atividade da fosfatase em sedimentos de sapal. Então, os sapais são ecossistemas muito importantes que são conhecidos pela sua elevada produtividade, sendo boas fontes de matéria orgânica e também de nutrientes. Têm também uma elevada biodiversidade. O seu papel como sink de poluentes também é reconhecido mundialmente, e sendo que estes poluentes podem ser, por exemplo, metais pesados, mas os sapais também podem servir como sink de nutrientes. Portanto, como têm esta função de sink, eventualmente também se podem tornar fontes de nutrientes ou de poluentes. Quando os nutrientes estão em excesso, nomeadamente o azoto e o fósforo, podem causar eutrofização, porque levam a uma elevada produção primária até níveis excessivos e por isso vão provocar a diminuição do oxigênio na coluna d'água. As consequências deste processo são a diminuição da atividade fotossintética ao longo da coluna d'água, a ausência de espécies consumidoras e a diminuição da biodiversidade. O fósforo é um nutriente que se pode encontrar na forma particulada ou dissolvida e que pode estar presente no ecossistema de diversas formas, nomeadamente na forma orgânica, tenho aqui o exemplo do ácido fítico, ou na forma inorgânica, tenho o exemplo do ortofosfato, aqui representado no slide. O ortofosfato é a única forma biologicamente ativa de fósforo. Quando o fósforo está em excesso no ambiente, quando o fósforo não é suficiente no sedimento para a assimilação das plantas, as fosfatases podem degradar moléculas complexas de fósforo, libertando o ortofosfato dessas moléculas. As fosfatases são enzimas hidrolíticas extracelulares que se podem dividir em diversos grupos, nomeadamente no grupo dos fosfomonoesterases, que têm diversas isoformas dependentes de pH, nomeadamente a fosfatase ácida, alcalina e a neutra. Estas fosfatases são sintetizadas pela comunidade microbiana. A comunidade microbiana é, por isso, importante no ciclo dos nutrientes, não só do fósforo como de outros, porque a comunidade microbiana é responsável por sintetizar enzimas extracelulares, não só a fosfatase como também outras, que são essenciais nos processos de composição. É então a comunidade microbiana dos sedimentos que vai sintetizar as fosfatases que são essenciais para a decomposição, que vai permitir a reciclagem do fósforo presente nos tecidos vegetais e animais, que pode passar então, portanto, o fósforo que está presente nestes tecidos pode passar na forma inorgânica para o sedimento após a decomposição. O fósforo presente no sedimento pode ser assimilado pelas plantas, sendo depois utilizado pelas suas células. O fósforo passa para os tecidos animais através da cadeia trófica. O fósforo do sedimento pode passar para a coluna d'água, estando depois, assim disponível para assimilação por parte do plâncton. O fósforo em solução pode ser incorporado em rochas sedimentares e esse fósforo presente nas rochas pode passar novamente para o sedimento através de processos de erosão. Tendo por base os aspectos referidos, tivemos como objetivo avaliar os parâmetros biogeoquímicos que interferem na atividade das fosfatases na biogeoquímica do fósforo. Para isso, fizemos a amostragem no sapal do Rosário, que é um sapal que tem um elevado conteúdo em matéria orgânica do estuário do Tejo. Para isso recolheram-se 3 cores de sedimentos colonizados por Sarcocórnia fruticosa, de Alinhon perturbacoides, de Sarcocórnia perennis, de Spartina marítima e 3 cores de sedimentos não colonizados. Determinámos também a matéria orgânica do sedimento, o pH, a umidade relativa, o teor em ácidos úmicos e a concentração de carbono, azoto e fósforo nos sedimentos. E determinámos as atividades enzimáticas da fosfatase ácida, alcalina e neutra. Neste slide temos o resumo dos parâmetros físico-químicos do sedimento, em que podem notar que a base tinha teores inferiores de umidade relativa, matéria orgânica e de ácidos úmicos, e
elevado que os restantes sedimentos analisados. Neste slide não houve diferenças significativas, no entanto, é importante notar que a Sacocórdia fruticosa teve teores mais baixos de carbono total, orgânico e inorgânico, tal como de azoto total e orgânico que os restantes sedimentos. Quando ordenamos os dados através da utilização de uma PCA, é possível verificar que se formam 3 grupos diferentes. Um grupo constituído pelos sedimentos não colonizados, outro grupo pelos sedimentos colonizados pela Sacocórdia fruticosa e este grupo são os restantes sedimentos colonizados por plantas. Isto ajuda a mostrar, nota, que as plantas realmente têm um papel importante na biogeoquímica dos sedimentos. Quando analisamos os teores em fósforo orgânico, inorgânico e total, verificamos que a vasa tem um menor conteúdo em fósforo, qualquer das 3 formas, do que os sedimentos colonizados por plantas. A Sacocórdia fruticosa tem um maior conteúdo em fósforo orgânico, inorgânico e total, apesar de estas diferenças não serem significativas. Isto ajuda a demonstrar o papel importante que as plantas têm na biogeoquímica do fósforo. Aqui temos o resumo das atividades das fosfatases, em que é importante notar que a fosfatase ácida e alcalina têm atividades inferiores em sedimentos de base quando comparados com sedimentos colonizados. A atividade da fosfatase total tem o mesmo padrão, essencialmente porque a fosfatase ácida é a isoforma que contribui mais para a atividade total da fosfatase. E como os pHs do sedimento são ligeiramente acídicos, esta forma é potenciada. No caso dos sedimentos da vasa, é um bocadinho diferente, porque a fosfatase alcalina é semelhante à fosfatase ácida, devido aos pHs ligeiramente mais elevados, cerca de 8. Ainda é importante notar que os ácidos úmicos têm uma influência sobre a atividade das fosfatases, uma vez que quando comparamos sedimentos colonizados por planta, os sedimentos que têm atividades inferiores de fosfatase são também aqueles sedimentos que têm teores de ácidos úmicos mais elevados, o que mostra que os ácidos úmicos parecem estar a inibir a atividade da fosfatase, o que é possível devido à formação de complexos entre os ácidos úmicos e as fosfatases, ou mesmo à ligação dos ácidos úmicos ao centro catalítico das enzimas. Estes dados mostram que a atividade enzimática é modulada pelos fatores físico-químicos do sedimento, influenciando, como consequência, o ciclo biogeoquímico do fósforo. A fosfatase tem uma atividade mais elevada em sedimentos colonizados por plantas, quando comparado com a atividade em sedimentos não colonizados. O pH e os ácidos úmicos influenciam a atividade das fosfatases no sedimento. A fosfatase ácida é a isoforma que tem a maior contribuição para a atividade total da fosfatase, influenciada pelo pH acídico dos sedimentos. A atividade da fosfatase parece ter uma relação com o fósforo inorgânico, e o fósforo inorgânico tem um papel na regulação da atividade da fosfatase. Assim, os sedimentos colonizados por planta têm uma importante função de sink de fósforo inorgânico e a atividade da fosfatase é superior em sedimentos colonizados por planta do que em sedimentos não colonizados. Isto porque o pH controla a atividade. Isto é relevante porque demonstra que há uma relação entre o fósforo inorgânico e a atividade enzimática do sedimento, o que leva a crer que as plantas têm um papel importante na reciclagem do fósforo. Muito obrigada pela atenção. Ah, sim, sim. Eu tenho que abrir.
pode não ser. Então, isso é que essa parte fiquei a pensar nisso. Aqui neste caso não é, porque normalizei a atividade da fosfatase pelo carbono orgânico, o que me vai dar mais uma ideia propriamente da atividade da fosfatase do que da produção, ou melhor, pela produção ou pela atividade, mas normalizada pelo tamanho da comunidade de micro-organismos, ou seja... O carbono orgânico, quando se faz carbono orgânico nos sedimentos, não apanha só os micro-organismos, não é? Sim, não se apanha só os micro-organismos, mas já ajuda a normalizar os dados para o tamanho da comunidade. Aliás, porque também pode não ser exatamente só os micro-organismos a produzir as fosfatases. As fosfatases podem eventualmente vir das plantas, por exemplo, das raízes. Mas então, há várias coisas que podem influenciar a atividade neste caso da fosfatase, pode-se aplicar outras enzimas. Pode ser influenciada pelo tamanho da comunidade microbiana. A comunidade microbiana pode estar a produzir mais fosfatase ou pode a própria fosfatase estar de uma forma mais ativa, tanto pelo pH como pela conformação da própria proteína. Aqui pode ser que a comunidade microbiana esteja a produzir mais ou que não esteja a produzir mais, esteja a produzir uma quantidade semelhante, mas que seja uma forma mais ativa. Mas isso não consigo distinguir por estes dados, mas consigo perceber que não é do tamanho da comunidade microbiana porque estão normalizados os dados. Porque quando vocês verem carbono orgânico, está lá tudo, não é? Sim, é só uma forma de normalizar, que também é muito usado. Quando se mete carbono orgânico nessas zonas, mete-se tudo, não é? Sim, nos sedimentos. E a maior parte não será das plantas? Eu acho que mesmo que seja, não, quer dizer, o que acontece é o carbono orgânico que nós estamos a medir é o carbono que está a ser, que vem da decomposição que ocorre nos sedimentos e, portanto, isso aí também vai dar um parâmetro que pode indicar a quantidade, o tamanho da comunidade microbiana. Não é o mesmo que se estar a fazer biomassas, mas é um indicador. Quando teste os carbonos, não teste unidades nenhumas. Qual é o método que vocês Os carbonos estão em percentagem. Nós utilizamos Como é que vocês usam? é o CHMO Analyzer, não é? É Sim, e vem sempre em porcentagem. Pois, isso é uma pergunta que eu tenho com as análises da piscina magos. Tem porcentagem para Mas podes converter. Sim, mas a conversão é que... Podes converter por cada segmento. Sim, podes converter, mas Normalmente não nos dava, não é? não, mas normalmente é o que se usa. Portanto, se queres comparar com outros papers, tens mais papers que utilizam porcentagem do carbono. É uma porque eles não fazem Porcentagem sobre a matéria seca. exatamente, é por favor, matéria seca. E a base também é sobre o seco. É sim, sim. Os sedimentos têm que estar bem secos, aliás, porque senão pode haver interferência nas análises. Porcentagem tem que ser. Sim, eu sei que eles têm porcentagem, mas eu nunca achei a porcentagem que sei. Pode ser converter. Sim, Não, mas se vocês sabem converter, ainda bem. então, mas é porque é uma porcentagem por massa, portanto, Vocês medem um grama por 100 gramas, um grama por Exatamente. quilograma, é Acho só... que temos um problema para o final do ano. Temos as unidades da salinidade. Só que esta é seca. Não interessa. As unidades são as mesmas. Olha, dá lá uma ideia de como é que isso se chama em nomes vulgares. Não existe. Acho que não ter socorrida a professora. O que é? O nome das Ah, plantas? eu sei que há uma que é morraça. É morraça. Mas passa a apanha várias. Apanha várias, depende. Geralmente quando estive lá agora em Corroios para apanhar umas plantas ali para o Bernardo, os pescadores vêm falar comigo. Lá em Corroios é maravilhoso. Veio falar comigo, então ele só me dizia, o pescador só me dizia para eu andar por cima das morraças. Não me explicou o que é umas morraças. Depende. Pode ser só a separtina ou ser tudo.
eles chamarem tudo. Mas há. Não, mas lá nem era serpentina, lá eram os alimiões. Mas as reservas, a reserva do Algarve, dos Meninos aqui, fizeram nomes lugares só que nós não usamos muito. Porque quem usa lá os nomes vulgares normalmente são os pescadores e os mariscadores, porque mais ninguém conhece sequer aquelas plantas. Mas até acho que foram um bocado forçados esses nomes vulgares. Tem quase. Sim, há mais algum nome qualquer também comum que eu agora não me lembro. É uma raça de fato é o Ciudanos. Mas há um outro nome também. Mas depois a partir daí todas têm o seu nome. Mas como digo, eu penso que aquilo foi alguém que forçou um bocadinho a chamar nomes a estas, percebes? Porque elas não têm. Não são muito conhecidas, São eu acho zonas que um bocadinho isso. são consideradas. Eram consideradas, não é? Agora já não tanto. Em inglês é que tem quase todo o mundo. No princípio, quando falas da investigação, na educação primária, tiras aí uma consequência para o oxigênio. Quem souber pouco diz isso ao contrário, né? Tens que explicar melhor quando fazes a Não, quando eu falo da coluna d'água, estou a falar. Eu falo de produção primária e compreensão de oxigênio na água. Na coluna d'água, ou seja, quando eu estou a falar de coluna d'água, estou a falar. Portanto, não estou a falar das camadas superficiais, estou a falar mais na profundidade, porque o que vai acontecer é que a produção primária vai levar ao ensombramento das camadas inferiores da água e vai impedir que haja produção primária a níveis que não sejam superficiais. Ok, agora eu acho que nos estratégias isso não acontece, porque a água já é tão poluída que a água, os sementes por si só são um limite à produção primária da coluna d'água. Já tem essa limitação. Portanto, Sim. não é para ver muito mais. Pronto. E algum cuidado depois na próxima vez de explicares isso, porque quando tens mais produção primária tens mais oxigênio, não é? Sim. Portanto, Mas lá está, o problema da eutrofização é que limita a produção sim. dos camadas Mas no Tejo pode não ser bem assim, principalmente nessas zonas. Se é só sementes na coluna d'água, a luz já limita muito a produção primária da coluna d'água. Sim, mas a ideia é que, pronto, os chapéus, lá está, funcionam como zonas de transição e como, quer dizer, vão funcionar um bocadinho como filtro relativamente ao estuário. Portanto, a ideia do trabalho é utilizar as zonas de sapão de forma a mitigar a eutrofização em zonas já mais profundas, porque estão a acumular os nutrientes já naquela